Evangelhos todos lá. Gente, vamos lá. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler juntos como Deus falou comigo essa tarde. Eu tive uma manhã maravilhosa, a manhã da visão hoje foi muito boa aqui. Depois eu fui me reunir com essa turminha, uma parte dela, lá no resort lá da igreja. A gente passou a manhã e boa parte da tarde lá no resort. E agora eu vim para cá, foi um dia muito bom, mas aí quando eu cheguei que a gente ficou lá, almoçamos juntos lá no resort, eu fui para casa. Se você não sabe que Belfort Roxo tem resort, vai para o encontro que você vai ver o resort lá. Aí fui para casa e comecei a ler esse texto com mais profundidade, assim, no meu coração mais aberto. Como Deus falou comigo, quando eu fui anotando, e eu fui anotando, botei até na agenda, eu estou usando só a Bíblia aqui na mão e no Mac. A oração que eu fiz em Deus foi: Deus, me permita de verdade poder compartilhar isso do jeito que o Senhor está falando comigo aqui. Porque fez muita diferença para o meu coração esse finalzinho de capítulo aqui, e eu quero partilhar com vocês. Fica em pé, vamos ler a Bíblia em pé, você aguenta? Já está na versão da NAA? Estou emocionado com vocês. Vocês assim eu choro, por dentro eu estou me derramando. Já colocaram na versão direitinho. Vamos ler junto no tempo de 3? 1, 2, 3. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado... Que legal, eu fiquei emocionado agora. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por estar aqui, que essa palavra agora nos instrua, nos oriente, e que quando esse culto terminar, possamos te amar mais do que quando aqui chegamos e te conhecer mais do que quando aqui chegamos. Eu oro confiando na tua palavra, em o nome de Jesus. Diga amém. Amém. Senta, por favor. Quem já leu esse texto pelo menos uma vez na vida, levanta a mão aí. Lembrando que a gente leu agora. Quem já leu pelo menos uma vez na vida, levanta a mão. Ok. Cara, tem algumas coisas aqui que eu acho importante para a gente. Olha como começa o texto. E a gente precisa pensar em algumas coisas aqui. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. A primeira coisa que eu tenho para a gente aplicar aqui de cara hoje é que Deus fala. Pode parecer óbvio, mas como eu queria que as pessoas que vêm à igreja soubessem disso. Como eu queria de verdade que qualquer pessoa que entrou em qualquer igreja evangélica essa noite, de Belfort Roxo, Nova Iguaçu, São João, São Paulo, entrasse na consciência de que Deus fala. Isso ajudaria a gente muito. Primeiro, que você não ficaria alienado religiosamente a ninguém que pudesse te manipular. Segundo, porque você entenderia que você pode ter ainda hoje uma experiência pessoal, íntima, particular e bíblica, com Deus que continua falando. Você consegue dizer para alguém que está perto de você: Deus fala? Fala sério para esse irmão: Deus fala. Eu fico impressionado com gente que frequenta a igreja há tanto tempo e ele ainda não sabe se Deus fala. Ele ainda tem dúvida se Deus fala. Ele ainda não tem sensibilidade para perceber se Deus fala. Deus ainda é uma teoria para ele. Tem coisas aqui que para um cético
ou só um religioso, uma pessoa de fé rasa, é um problemão. Você está lendo aí, o Herodes que perseguia, e foi uma conversa que a gente teve na semana passada, e que eu vou passar por ela em breve, diz que logo depois que o perseguidor morre, logo depois que o rei, que não queria perder a sua coroa para Jesus, mas perdeu a vida, morre, um anjo apareceu em sonho para José, e ele tinha uma mensagem, e essa mensagem não era do anjo, essa mensagem era de Deus falando para ele. E anjo é legal, porque anjo significa mensageiro. Então ele sonha com um mensageiro que lhe entrega uma mensagem do Senhor. Por isso que diz que ele é anjo, mas é de quem? Do Senhor. E vai entregar uma mensagem do Senhor. E o José, quando acordar, tem direção. Quando ele acordar, ele vai saber o que fazer, para onde ir, porque Deus falou com ele. Você consegue ser profético para a vida de alguém, falar para alguém, pelo menos umas 2 pessoas pedem você e fala assim: Deus quer falar com você hoje. Fala para alguém assim: Deus não abre mão de falar com você hoje. Agora, a grande verdade é que não tem a ver com o quanto Deus está falando, tem a ver com o quanto o seu ouvido funciona para ouvi-lo. É possível vir para a igreja e quando esse culto terminar, cara, você não ter ouvido nada, e não tem a ver com Deus não ter falado. Tem a ver com você não ter vindo para o culto. Eu olho esse auditório cheio e eu fico muito feliz com ele cheio. É óbvio, eu prefiro igreja cheia do que igreja vazia. Mas a grande verdade é que essa noite tem gente aqui que está presente, mas que ainda não está disponível. Tem outros que estão presentes e disponível. E há uma diferença enorme entre estar presente e não disponível e estar presente e disponível. Eu gosto de uma das passagens de Deus falando na Bíblia, quando Deus vai visitar um garoto ainda imaturo chamado Samuel. Samuel é um garoto dentro da casa de um sacerdote já experiente chamado Eli, e Deus começa a falar com Samuel, e eu gosto do jeito que Deus respeita o princípio de autoridade, porque é Deus falando, mas a voz é do líder dele. Por isso que ele confunde com Eli o tempo todo, porque a voz é de Eli, mas a mensagem é de Deus. É Deus falando pela voz de autoridade que ele reconhece, e no meio daquele processo Deus tem que falar com ele uma, falar com ele 2, ele não consegue ouvir, ele ouve, mas não entende. É Deus na casa, é o som do céu aberto e o ouvido dele funcionando, mas parcialmente, porque ele está, mas não está, porque ele está presente, mas não está disponível, porque falta instrução, e aí ele vai no velho. E o velho entende, depois de algumas tentativas, de algumas procuras, que Deus estava falando com Samuel, mas Samuel ainda não tinha maturidade para discernir que era Deus levando ele para uma experiência sobrenatural. E quantas vezes alguém entra num culto que era o culto do livramento, era o culto de uma vida inteiramente restaurada, era o culto onde você não perderia seu casamento, era um culto onde seus filhos não sairiam quebrados de casa, era um culto onde Deus te entregaria um dom, um ministério, mas você estava presente, mas não estava disponível. Talvez uma das maiores dores que eu tenho na vida como pastor é essa. Quando termino o culto, eu tenho acesso à vida de muita gente, à cabeça de muita gente, ao coração de muita gente. E quantas vezes, quantos cultos eu saí daqui sorrindo e sangrando ao mesmo tempo, porque no mesmo culto que eu vi alguém dizendo: essa noite a palavra de Deus me deu vida. Eu vi alguém dizendo: essa noite eu me entrego para a morte. Essa noite a palavra de Deus me curou. E eu ouvi pessoas dizendo: essa noite eu saio daqui doente, porque o cara escolheu de verdade não ouvir a voz de Deus. Agora tem uma verdade sobre isso, eu estou falando nesse início aqui. Deus fala com os seus servos. Deus fala com seus filhos. A primeira vez que Deus falou com José, eu vou ler, está em Mateus 1, 22. Você lembra de Mateus 1, 22? A gente lê ele dizendo: não tenha medo de receber Maria por sua esposa, porque o que nela há é gerado pelo meu espírito, e nela está se cumprindo a profecia, aquilo que o profeta disse em Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá a luz e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Foi a primeira vez, ele foi dormir angustiado, pensando em largar a mulher dele, porque ele não sabia o que fazer, e de repente ele tem um sonho, e no sonho é um anjo.
Não tem nome o anjo. Aí alguém pergunta, pastor, qual é o nome do anjo? Que tipo de anjo é esse? Você tem que aprender uma coisa sobre Deus e sobre Deus falar. Quem disse que profeta precisa ter nome? Quem disse que anjo precisa ter nome? Precisa ter mensagem de Deus. Essa geração é uma geração muito doida, porque essa geração quer ouvir famoso. Essa geração vai e viaja o Brasil todo para ver se ouve famoso, mas o coração da gente não deveria em quem está falando, mas se Deus está falando, pode não ter nome, pode não ter cara de profeta, mas se for Deus falando, eu vou dizer aquilo que o velho Eli ensinou o Samuel. Quando você ouvir de novo, você diz, fala que o seu servo ouve. Como é bom nossos ouvidos estar prontos para ouvir Deus assim, e foi a primeira vez. Na segunda vez que Deus aparece falando com ele, é de novo num sonho, e é engraçado, Deus fala de várias maneiras para muita gente. Deus podia usar um profeta, Deus podia falar diretamente com ele, Deus podia dar uma visão, e vamos ser sinceros, esse livro aqui está cheio de gente ouvindo Deus de jeitos diferentes, mas sempre Deus. A Maria ouviu Deus através de um anjo que apareceu literalmente na casa dela com o nome, Gabriel. Os magos do Oriente viram alguma coisa na natureza e não tem nada de novo nisso, não é astrologia, nada do tipo. A Bíblia diz nos Salmos que a terra, o mundo, manifesta, a criação prega e anuncia o Salvador. Você vê um pôr do sol, você vê a grandeza de um mar, se você estiver ligado, você fala, caraca, Deus existe. Você vê as ondas vindo e recuando, daqui a pouco você fala, nossa, Deus existe. Você vê o sol indo embora, a noite chegando, você fala, caramba, Deus existe. Você olha para a imensidão, você fala, isso não pode ser o acaso, não pode ser qualquer coisa. E no caso dos magos, eles viram uma estrela, e a estrela que eles viram, isso não é normal, e eles fazem uma viagem de 2 a 9 meses para ouvir, mas também não é só isso. A Bíblia diz que quando eles chegam lá e encontram Jesus, a Bíblia diz que Deus, numa revelação divina, que revelação foi essa? Não faço ideia. Mas eu sei que eles entenderam que deveriam ir por outro caminho e se despistar de Herodes, porque Herodes queria mal para o menino. A gente vê agora o José. Na primeira vez, o anjo disse para o José, José, você pode receber Maria, porque o que está nela é Isaías 7,14. Na segunda vez, o anjo disse para ele, olha, foge, porque o Herodes está vindo aí para matar. Pega a mãe, pega o menino e foge. E é engraçado porque ele novamente cita a Bíblia. Ele diz, olha, está cumprindo Oséias 11:1. Do Egito eu vou chamar meu filho. Para ser sincero, logo depois cumpriu também a profecia de que Belém ia chorar pela morte das crianças. É sempre um anjo entregando alguma coisa no íntimo do José, numa experiência pessoal, mas também numa experiência bíblica. Na terceira vez eu fico pensando nisso. Eu li esse texto essa tarde. É Mateus 2:22. Ele olha e diz, isso aqui é onde eu quero chegar também. Ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Lá, aqui, é Judéia. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. Olha a loucura. Num primeiro momento, ele tem medo. Vê se isso é normal. O medo. Qual é o medo? Olha, o anjo apareceu para ele antes e disse, pode voltar, porque Herodes morreu. É assim que começa o texto. Quem perseguia não persegue mais, já morreu, pode voltar. Ele faz a mala, ele pega Maria, ele pega o menino e volta. Quando ele chega na Judéia, ele sabe que Herodes, agora um filho do antigo Herodes, que leva o mesmo título, mas é Arquelau, está reinando e o coração dele pesa. A palavra que aparece aqui é medo. Está vendo aqui? Agora, se alguém é espiritual, vai me entender o que eu estou falando. Teve o quê? Medo de ir para... O cara travou. Deus mandou ele voltar para Israel. Ele volta para Israel. Quando ele pisa na Judéia, o coração dele trava e ele tem medo. Logo depois do medo, tendo sido avisado em sonho, José foi para a região da Galiléia. Caramba, o que está acontecendo? Nesse caso aqui, não foi, o sonho veio depois, o anjo de novo apareceu e falou para ele em sonho. Ele é avisado em sonho outra vez, mas antes disso, o coração dele, parece que ele foi crescendo na intimidade. Parece que ele começou a perceber, para mim isso aqui não é gente que está com medo de morrer. Isso aqui é alguém que está tão sensível à voz de Deus que ele pisou e disse, espera aí, eu não vou não,
eu estou com medo de ficar aqui. E logo depois ele dorme, Deus, no jeito de falar com José, era em sonho. Ele sonha de novo, e quando ele termina de sonhar, Deus fala para ele, então, você não é para ficar na Judéia, você precisa ir para o norte, você precisa ir para a Galileia. Isso é um plano de vida que me faz admirar profundamente José, e daqui a pouco eu explico também. Porque Judéia é o centro, é a sede comercial de tudo, e o José tem uma boa profissão. A gente fala que ele é carpinteiro, quando na verdade a tradução melhor seria construtor. E não é que ele não é construtor, que não trabalha com carpintaria, mas as casas eram, boa parte delas, construídas com madeira mesmo. E se tem um lugar para você ficar, é no centro urbano. Se tem um lugar como construtor, é trabalhar como? No Templo de Jerusalém, é trabalhar em outro lugar, mas os planos de Deus pesou o coração dele, e logo depois ele tem um sonho, o sonho dele diz para ele, vai para Galileia. Agora olha isso, ele vai para Galileia, olha o versículo 23, e foi morar numa cidade chamada, ele podia morar em outro lugar da Galileia. Agora é engraçado, porque o coração de Deus se revelando para ele disse, você não pode ficar na Judéia, Judéia não, vai para Galileia, não fica na Judéia e vai para Galileia. Qual cidade da Galileia? Deus não disse. Aí alguém me diz, pastor, por que Deus não disse? E aí ele escolhe uma das piores cidades para morar, Nazaré. O anjo não disse, vai para Nazaré, o anjo disse, não fica na Judéia, fica na Galileia, e ele escolhe Nazaré. E aí eu começo a perceber uma coisa para quem ouve a voz de Deus. Tem momentos na vida, meu irmão, que Deus não vai revelar onde você tem que estar. Deus vai revelar onde você não tem que estar. Tem momentos que para decidir a próxima estação, é só saber onde Deus não quer que você esteja. É só saber quem Deus não quer que você se relacione. É só saber os lugares que Deus não quer que você pise. Pastor, por quê? Porque o lugar que Deus quer é o oposto da onde Ele disse que eu não quero ficar. Alguém vai dizer, mas Judéia é maravilhoso. Judéia de fato é maravilhoso, só não é para José. Judéia é poderosa, só não é para Maria. Judéia é muito legal, só não é para o menino Jesus. Aonde que eu fico então? Aonde Deus não quer que você esteja. Fala para alguém perto de você, quando você ouvir a voz de Deus, quando Deus se revelar a você, e você achar que é incompleto, é fácil saber o seu lugar. É só não ir para onde Deus também não está indo. É só não andar com quem Deus não está andando. É só não falar o que Deus também não está falando. E você vai estar no lugar que Deus quer que você esteja. Ah, Deus ainda fala. Deus ainda fala. É engraçado porque isso tudo está se dando num contexto de perseguição. E a semana passada a gente falou disso. Os magos, por divina revelação, fogem da perseguição de Herodes e indo para um outro caminho. No primeiro momento, José pega Maria e foge para o Egito, enquanto ele vai matando todas as crianças de Belém de Judá. Depois da morte de Herodes, ele volta, porque Deus disse para ele que quem o perseguia morreu. E aqui tem um adendo sobre perseguição. Todo perseguidor uma hora morre, inclusive o diabo. Ah, o diabo vai tocar terror, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que prestar conta. Então eu acho que não é uma posição muito boa ser alguém que persegue, mas a verdade é essa, perseguiu, morreu. Mas aqui está, ele foi para Nazaré, ele partiu para Nazaré. Olha o texto, e ele será chamado Nazareno, e no começo diz, foi morar numa cidade chamada Nazaré. Você consegue dizer isso alto? Foi morar numa cidade chamada Nazaré. Aqui cessa a guerra da perseguição por um tempo. O José e a Maria com Jesus não serão mais perseguidos. Agora não. Agora eles começam uma outra guerra. Eu vou chamar de guerra, porque eu acho e tenho a impressão, conversando com alguns pais aqui, que o que eu vou chamar também é uma guerra. Agora não é mais a guerra de conceber, agora é a guerra de educar. Agora não é mais a guerra de botar para fora o que eu gerei por 9 meses e preservar da perseguição. Agora é a guerra de educar, de dar caráter, de ensinar a obedecer,
de converter ao coração de Deus, agora é uma outra guerra. Agora a gente tem um outro olhar, ok? Agora a gente não está olhando mais para o José e a Maria, que tiveram uma busca obediente e obedeceram a voz de Deus, que venceram a perseguição. Agora a gente tem um outro olhar, a gente tem o José e a Maria finalmente indo morar em algum lugar. Até agora eles não moraram. Em Belém é o lugar onde o menino nasceu. No Egito foi o lugar da fuga. Mas Nazaré é o lugar onde a família vai ser estabelecida. Fala para alguém que está perto de você, Deus vai te dar um lugar onde a sua família será formada. Deus vai te dar um lugar onde será a sua habitação. Pensa comigo aqui e vamos embora. Eu já falei, cessou a guerra da concepção, a guerra de gerar, está resolvida, já nasceu. Agora eles têm que entender que mudou a estação e agora eles têm que entender uma outra verdade. Deus prometeu o filho nasceu. Anjo apareceu, verdade. Deus deu livramento, verdade. Mas agora, José, agora não tem mais visão de anjo. Pode olhar. Você não vai ler mais um anjo apareceu e disse para o José, dê sopa de legume para ele. Agora você não vai ler mais, um anjo apareceu com José e disse, olha, o melhor lugar quando ficar doente é na UPA tal. Não tem mais. Agora é uma outra guerra, é a guerra de formar um caráter. Agora é a outra guerra, a guerra de devolver para Deus do jeito que Deus deu para eles. Eu sei que tem um montão de pai aqui que vai me ouvir hoje, eu não sei como é que você vai ficar no final dessa conversa. Mas pode ser que no final dessa conversa você fique com raiva de mim. Não deveria, porque eu não tenho nada a ver com isso. Nem te conheço, não ando contigo, sei nada da tua vida. Mas eu sei que eu tenho uma palavra de Deus e eu vou ficar nela. E a grande verdade é que tem boa parte dos pais que choram a desgraça que seus filhos se tornaram, mas esquecem que esses filhos não chegaram quebrados na tua vida, chegaram saudáveis. Tem um monte de pai aqui dizendo, esse garoto não vale nada, mas ele esquece que quando chegou na tua casa, era uma mente limpa, era uma alma pecadora, mas que estava limpa, era uma mente, um corpo, alguém que Deus confiou a você para que você pudesse estabelecer para ele. E aí pode ser que a tua dor agora é olhar e dizer, e agora o que eu faço? Eu espero que de verdade, olhando para o José e para Maria, que a Bíblia chama de pai e mãe, a gente consiga tirar algum proveito sobre isso. Essa conversa é sobre criar filhos para Deus e algumas lições dela. Está pronta para essa conversa ou não? Posso falar assim ou não? A primeira coisa que o José aprendeu, a gente tinha que aprender, está na primeira visão que Deus falou com ele, o anjo. Você lembra? Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Está comigo ou não? Maria é o que dele? O que a Maria é dele? Isso está certo. Está no texto. Eles vão botar o texto qualquer hora, eles vão ouvir a mensagem, vão chegar lá. Não tenha medo de receber ela como tua esposa. Isso aqui, meu amigo, está definido. Agora faz a conta. José é pai. Fala alto, pai. Ele é pai ou não é? É pai ou não é? Fala, José é o pai. Maria é a mãe. Fala com vontade, José é o pai. Maria é a mãe. Mas aqui está a primeira lição para alguém que vai criar filhos para Deus. A primeira lição que Deus vai dar para o José é, você é o pai, mas o filho é meu. Você é a mãe, mas o filho é meu. Você é o pai, mas o filho é meu. Você é a mãe, mas o filho é meu. E alguém vai dizer, que loucura, mas não é o que aconteceu? O José está tão decidido a deixar a Maria, por que ele está decidido a deixar a Maria? Porque ele diz, qual é a parte que eu tenho nisso aqui? Como é que eu vou criar filho do outro? E a gente fala, nossa, José foi muito homem de Deus para criar filho do outro. Você deveria ser também, porque o filho que nasceu na tua casa não é teu. Isso talvez é a denúncia do meu tempo, porque você cria filho à sua maneira, porque você acredita que o filho é teu.
Você cria filho do teu jeito porque você acha que a filha é sua. Por isso que essas crianças estão com tronos na sua casa. Por isso que eles te governam. Por isso que eles mandam em você. Por isso que você não tem paz sobre isso. Porque você escolheu criar filho para você. Porque você acreditou que eles são seus. Deus não está quebrando a paternidade do José. Porque José nasceu para ser pai. Todo homem nasceu para ser pai. Quando Deus olha para um homem, Deus não vê um macho. Deus vê um pai. Tudo que um pai é um homem na sua maturidade. Provisão é coisa de pai. Guardião é coisa de pai. Cultivar é coisa de pai. Aliança é coisa de pai. Caráter é coisa de pai. Caminho de justiça é coisa de pai. Deixa eu te falar uma coisa para você, minha irmã. Para de castrar teu marido e deixa ele ser pai dos teus filhos. Deus viu um pai. É o auge da maturidade. Qual é o auge da maturidade de uma mulher? Ser mãe. Ser mãe. Por isso que a primeira mulher que ganha nome na Bíblia ganha nome de quê? Mãe. Porque Eva, não era Deus dando um nome para ela, era Deus dando um propósito para ela. E deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa gerar um filho para ser mãe. Você não precisa gerar uma criança para ser pai. Se você é maduro, se você é adulto, se você é crescido, só olhar para a vida, porque o tempo todo Deus está pegando os filhos dele e está dizendo, cuida para mim. A igreja está assim, 35% dos 121 que morreram na última operação policial, a mais violenta do Brasil, 35% não tinha nome de pai na carteira, no nome, na identidade. Nome de pai, não tinha. Só era registrado pela mãe, 35%. Eu tenho quase certeza que os outros 65% não tinham pai presente também. Essa é a geração mais órfã que você pode imaginar. E eu fico olhando Deus dizendo para mim, para Priscila, que ainda não geramos filho, para outros que também já geraram, e você fala, por que esses adolescentes gostam de mim? Por que essas crianças ficam na minha casa? Você não entendeu ainda não? É Deus gritando e dizendo, vai cuidar do filho do outro, e o outro é Deus. Então é uma verdade que eu vou viver sendo meu filho biológico ou não. No final da história, todo mundo está criando o filho do outro. Pode sair da tua barriga ou não, mas se você quer ser bem sucedido, é o filho do outro, só tem um problema. Se o filho for meu, eu vou criar a minha maneira. Se ele for de Deus, eu vou criar na maneira de Deus. Você sabe por que teus filhos não têm o caráter de Deus? Por que teus filhos talvez amam você, mas não amam Deus? Porque Deus te deixou ser pai, mas te avisou, o filho é meu. E você em algum momento diz, não, o filho é meu. E hoje eles até gostam de você, mas de Deus eles não conseguem amar porque você nunca disse para eles, você está aqui em casa para eu criar. Porque você me dá propósito de paternidade, você me dá propósito de maternidade, mas quer saber de quem você é? Ah, você foi gerado na minha casa por obra de Deus. Mas eu não vou criar você à minha maneira, eu vou criar você na maneira de Deus, do jeito de Deus, pro propósito de Deus. Aí alguém diz assim, Deus me livre de colocar um filho nesse mundo, é porque você acha que você que põe. Deus me livre de ter filho nesse tempo, esse tempo está perigoso. Você fala que esse tempo está perigoso porque você está criando um filho para você. Ah, mas eu estou orando a Deus para Deus ungir uns úteros por aí. Eu estou orando a Deus para ungir mesmo muita barriga por aí, de gente que está dizendo, eu vou gerar para Deus, eu vou criar para Deus. Quando o meu filho entrar na faculdade, ele vai salvar o professor de lá, ele não vai ter raiva de esquerda nem de direita, ele vai ser uma palavra de Deus, alguém apaixonado por Jesus. Não, meus filhos não vão se perder nesse mundo, eles vão ser boca de Deus para mudar ele. Aí o cara diz, eu tenho medo, tem medo porque está criando para você. Sabe qual foi o dia que Jesus correu risco na mão do José e da Maria? Dia nenhum, porque desde o dia que ele chegou, José e Maria sabiam, eu sou o pai, mas Deus ele é filho do pai. Eu sou a mãe, mas ele é filho do pai. A primeira lição que eu preciso aprender para ontem é que você é o pai, mas o filho é de Deus. Um monte de pai e mãe frouxo, porque quer criar filho para... Meu filho não me ama. Quem disse que ele tem que te amar? Quem disse? Amor, irmão, é uma coisa que você vai entender na maturidade. Essa criança mimada, coroada na tua casa, que faz o que quer, ela não tem que saber quem ama, ela tem que saber quem manda. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Aí a gente quer criar filho para a gente. Deus está dizendo, cria para mim. Cria para mim, eu amo ele fazendo isso, porque ele vai fazer coisas e pensa que quer que eu te prove que o filho é de Deus? Você leu o que ele disse?
Olha o que ele vai dizer para ele. E o nome dele será... Cadê? Continua o texto. 21. 22. Volta um pouquinho. 21. Aqui, ó. E você porá nele o nome de... Quem escolheu o nome? Quem escolheu o nome? Deus que escolheu o nome? Por que Deus não deixou ele escolher o nome? Por que Deus não falou, escolhe você o nome, José? Você que vai criar, escolhe o nome. Por que Deus não deixou o José escolher o nome? José, você é pai, mas o filho é meu. Aí alguém vai dizer, pastor, por que ele botou o nome? Você nunca leu, não? Bota Gênesis 2 aí. Olha isso aqui. Gênesis 2, 19. 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Qual é o princípio aqui? Por que Deus deixou o homem escolher o nome dos animais e Deus não deu nome para os animais? Porque o papo aqui é governo. Quem dá nome governa. É por isso que quando Adão está sendo tentado pela serpente, Deus não pode fazer nada. Porque Deus disse que quem ia mandar e dominar no mundo eram os homens. É por isso que para mudar tudo ele se fez homem. Ah, ninguém dá um glória, mas está tudo certo. Ele deu governo para o homem, não deu governo para o homem? Então, se o governo é do homem, quem vai dar nome para bicho? E quem resolve os B.O. dos homens? Por isso que ele virou homem. Se fez carne, habitou em nós e resolveu o problema dos homens. Mas a grande verdade dentro desse contexto todo é que quem dá nome é quem governa. Fala alto, quem dá nome é quem governa. Irmão, não fica chateado comigo não, mas você quer ouvir uma verdade aqui sobre criar filhos à moda de Deus e não ao meu modo? O que mais me assusta sobre essa ideia de criar filhos é o nome que a gente está dando para os nossos filhos. Não fica ofendido comigo não, mas é cada nome engraçado. E eu entendo de verdade por que você escolheu esse nome para o teu filho, porque você nunca pensou que o filho era seu. Você sempre pensou de verdade que esse filho era para você. Então você pensou um nome que você gosta. Você não corou dizendo, Deus, como que eu crio um menino? Como que eu crio essa menina? Qual o nome que eu dou para esse menino? Qual o nome que eu dou para essa menina? E eu fiquei pensando nisso porque é uma coisa que Deus falou comigo. Eu falava, quando eu tiver filho, o primeiro filho homem que nasceu, eu boto o nome Maxwell. Vai ser Maxwell Júnior, porque o mundo merece uma continuação de Maxwell. Aí um dia eu estava lendo Deus dizendo para Zacarias, dizendo o nome do garoto vai ser João. Já leu quando João vai nascer? Todo mundo da cidade fala, não pode ter esse nome não, porque na tua família não tem nenhum João, não faz sentido. Aí o Zacarias vai lá e escreve na tábua e diz, é João, porque ele está mudo, né? Deus deixou ele calar, ele bota João. Aí quando todo mundo fala, então o nome do garoto é João, aí ele volta a falar. Deus deixou ele calado para ele não se meter no governo que Deus tinha dado para o filho dele. Irmão, tem um problemão na nossa geração, o teu filho nem nasceu ainda e você já tirou o governo de Deus sobre ele. Aí cais aqui e fala, pastor, eu quero apresentar meu filho porque ele é de Jesus. Você teve 9 meses para pensar no nome que Deus queria e nem pensou nisso. Você teve 9 meses para falar como que eu crio e não pensou nisso. Aí vem para a apresentação para quê? Para tirar foto, para ficar legalzinho na foto, ou então para cumprir um ritual de passagem. Se a gente quer criar filho à maneira de Deus, a gente tem que, antes de gerar, dizer como é que vai ser. Aí alguém está dizendo, já dei o nome, o que eu faço agora? Muda o resto. Mas a grande verdade é que a gente precisa olhar que quem dá nome governa. Deus não deixou o José ter a chance de botar nome. Por quê? Porque Deus está dizendo, você é o pai, mas o filho é meu. Deus está reivindicando os seus filhos essa noite. Deus está reivindicando os seus filhos essa noite. Deus está cobrando pais e mães aqui, dizendo, me devolve porque eu nunca dei o filho para você. Eu te dei paternidade, eu te dei maternidade, mas o filho que está na tua casa é meu. É meu. É meu. Isso explica às vezes por que a gente fala, por que Deus não me deu filho? Eu estou te dando filho toda hora. Eu estou te apresentando gente toda hora. Eu estou te dando um monte de filho órfão, de criança órfã para você cuidar. Só que você escolheu virar mãe de pet. Escolheu virar pai de pet. E aí fala, não, porque criança é muito difícil. Só se não tiver um adulto para ser pai. Mas se tiver um adulto para ser pai, Deus vai estar te
dando direção para ser a mãe e o pai para criar. Olha o texto. Se eu for criar filhos, e existe uma diferença entre criar filhos à maneira de Deus e criar filhos à maneira dos homens. A primeira delas é que se eu estou criando filhos da maneira de Deus e não a minha maneira, eu vou entender de verdade que eu sou o pai, mas o filho não é meu. Não, eu não sou dono, eu não dou destino para essa criança. Não, eu dou educação, eu dou a paixão por Jesus, mas Jesus vai fazer dele o que ele quiser. Vai exaltá-lo do jeito que quiser, vai construir na minha garota o que ele quiser, porque eu sou o pai, você é a mãe, mas Deus é de Deus o filho. A sequência disso tudo aqui a gente lê no texto. Quando Deus fala de José e Maria, está lá a razão pela qual Deus escolheu os dois. Deus escolheu os dois porque os dois estavam comprometidos. É isso que você lê. Comprometidos. Maria estava comprometida a José. E José estava comprometido. Deus nunca, se você eu quero criar um filho à maneira de Deus. Então para de quebrar aliança na tua casa. Não. Filhos à maneira de Deus serão criados numa casa onde as alianças não são quebradas. Pastor, mas minha mãe se divorciou, você não. Não, porque todo mundo na minha casa se larga, na tua casa não mais. Pastor, porque é muito difícil. Difícil não, você vai respeitar a aliança e Deus vai gerar o que tem que gerar em você. Pastor, já quebrei isso, então faz um voto com Deus e fala, de hoje em diante eu não quebro mais alianças. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, mas entre várias alianças quebradas dentro de casa, para mim a primeira delas e a mais difícil, e é que geralmente quebra e o resto vai de ralo, é quem é o primeiro de uma casa. Irmão, se Deus for o primeiro da tua casa, se Deus for o primeiro da vida do pai, se Deus for o primeiro da vida da mãe, aí ele vai ser o primeiro da vida dos filhos. A gente diz, meu filho não quer nada com Deus, ele aprendeu isso contigo. Meu filho não quer nada com Deus, ele aprendeu com você, porque o teu discurso é religioso. Domingo você vem para a igreja, você levanta a Bíblia quando o pastor pede, mas quando chega o resto da semana, Deus não é prioridade na tua casa. Deus não é prioridade nos teus sonhos, Deus não é prioridade nos teus desejos, Deus não é prioridade nas tuas vontades, Deus não é prioridade na hora de renunciar e engolir sapo para continuar casado, Deus não é prioridade na hora de se perdoar, Deus não é prioridade na hora de obedecer a palavra dele e ficar nele. Se a gente quer criar uma família no modelo de Deus e não no nosso, a gente vai ter que olhar para Deus e dizer, não, vou ficar com as alianças mantidas. Eu vou manter as alianças que eu posso manter. Eu não vou negociar. A primeira delas eu escolho, Deus é o meu primeiro. Não, Deus é o primeiro da minha casa. Deus vem antes dos meus filhos. Quantas vezes eu vi pai e mãe perder o filho e a educação do filho, porque achou bonitinho, cedeu o que ele acredita por fé, para ver se o filho fica bem. Isso aqui é coisa da minha igreja, não é da igreja dos outros, não. Um dia, num culto à noite, alguém disse para mim, você viu fulano aí, pastor? Eu falei, vi não. Aí daqui a pouco, para minha tristeza, estava lá. E não tem jeito, eu não olho stories, mas do nada eu vejo. E aí estava lá, mãe e filha, indo no show do Djavan. Pastor, alguma coisa, pelo menos bom gosto, foi ver um show do Djavan. O problema todo não é nem isso, se fosse ver um funk, talvez seria pior, mas Djavan, amar é um oceano, é lindo o Djavan, é um poeta o Djavan, ateu. Não ama Deus em nada, cantou paixão, mas nunca foi apaixonado. Uma desgraça como família imoral. Mas a grande verdade é que parece bobeira uma mãe pegar uma filha e dizer para ele, acompanhar minha filha para ela não se perder. Já perdeu. Porque era a chance de você dizer para a filha, Deus é primeiro. Eu entendo a música, eu entendo que você não é crente, mas eu sou. Aqui não. Na nossa casa não. Na nossa família não. Aí depois você vai ver na colheita das escolhas. Depois você vai ver na casa quebrando nas escolhas. E quantas vezes, meu irmão, você tinha a chance de falar a verdade, escolheu mentir para o teu filho ver? Quantas vezes você tinha a chance de botar Deus em primeiro e dizer, aqui em casa a gente escolhe a verdade, a gente sofre pela verdade, a gente paga preço pela verdade, mas a gente vai ficar na verdade. Parece bobeira para muita gente, mas quando a gente coloca Deus em primeiro, a gente brinda a nossa casa. Maria está doida para casar com José, Deus aparece e diz, eu preciso de você primeiro. Ela vira para o José e fala, se você quiser casar com uma grávida, é contigo mesmo, mas Deus vem primeiro. O José está cheio de orgulho de macho, dizendo, engravidar a minha noiva. E Deus aparece para ele e fala assim, eu tenho um casamento para você com a mesma mulher, mas antes dela sou eu, cria um filho para mim.
Você vai fazer filho com Maria, mas o primeiro que você está fazendo é meu. E depois você vai descobrir que o segundo, o terceiro também é meu. Mas de primeira, deixa eu te avisar, que você vai entrar na vida de casado criando coisas para mim. E o que José faz? Se é para Deus, Deus é o primeiro. Cara, por isso que esse casamento é um casamento que dá um fruto que talvez você não vai ter. Tem muitos pais aqui que talvez o máximo que vai acontecer é teu filho aparecer numa folha de jornal policial. Mas o José e a Maria criaram um garoto que, quando a história foi falar dele, dividiu entre antes e depois de Jesus. Jesus mudou a história. O menino criado em Nazaré, o menino criado no interior da Galileia, o menino criado por um carpinteiro e uma dona de casa, dividiu a história entre antes e depois dele. Como que isso acontece? Uma família que não negocia aliança. Fala alto, primeiro Deus. Agora é uma verdade, você casou? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Que bom. Se você for criar uma família e criar filhos de Deus, no modelo de Deus, você vai ter que ter prioridade. A primeira é Deus, a segunda é teu casamento. Irmão, com todo respeito, mas o que eu vejo de mulher que casou e botou a filha na frente, de cara que casou e botou filho na frente, que maldade você fazer isso com o teu casamento. Que desgraceira você ir para o altar, dizer que essa pessoa com quem você está casado é a sua segunda maior aliança de vida. A primeira é o Deus da tua salvação, a segunda é o teu cônjuge. Que maldade, depois que você colocou o teu cônjuge e casou e criou uma aliança, de repente você vai lá e atropela isso para botar filho na frente. Eu falo para qualquer pessoa que já tem filho e quer casar na igreja, se a tua ideia é de verdade, primeiro certifica que você vai casar com um crente. Antes de botar um macho na tua cama, vê se tu arruma um homem para botar no altar com Deus contigo. Mas independente de qualquer coisa do tipo, dá uma verificada também. E olha bem de verdade, se você tem capacidade de colocar teus filhos antes, ou melhor, colocar teus filhos depois da tua aliança de casado. Porque se você não tem maturidade para fazer isso, se você não tem capacidade para fazer isso, que maldade você casar. Porque uma família onde os filhos prosperam, os pais têm uma relação inegociável, onde as alianças não são quebradas porque eles escolheram de verdade manter essa aliança. Aí o cara fala assim, não, mas ela entende, é minha filha, é o meu filho, eles não têm maturidade, aí tu vai rachando a tua casa, vai defraudando. Cara, o que eu já conheci de mulher, que o ciúme dela com o marido não é com outra mulher, é com os filhos. Ela é tão defraudada, mas tão defraudada que quando ela olha os filhos, ela já perde a linha. Porque ela não consegue de verdade, porque ela casou com um cara que não é adulto para entender isso. Eu vou entrar numa vida. Você quer entrar nessa vida? Então você vai ter que entrar nessa vida de casado sabendo. Teu casamento vem primeiro do que teus filhos. Seu casamento, a sua aliança de casado vem na frente dos teus filhos. Não consigo bancar isso, então não faz a maldade de casar. Não consigo bancar isso, então libera essa pessoa que você está enrolando. Pastor, mas por quê? Porque você vai desgraçar ele e vai desgraçar teus filhos, porque teus filhos não vão ganhar pai. Seus filhos não vão ganhar uma mãe. Se a ideia é arrumar um amante, se a tua ideia é arrumar um caso e oficializar o caso para tomar ceia, que pecado pior ainda. É mais um religioso casando do que alguém que está respeitando a aliança. Então, primeiro Deus. Depois de Deus, meu casamento. E depois do meu casamento, aí vem meus filhos. Agora a loucura. Olha a loucura. Como que você vai botar filho depois do teu casamento, se na hora de comer tu bota comida para o teu filho primeiro do que o teu marido? E diz, é porque meu filho não tem paciência. Se ele não tem paciência agora que é molequinho, imagina quando você estiver velho. Não vai cuidar de você. Se essa criança não tem paciência de sentar e ver adulto comer primeiro, ela não vai ter paciência para trabalhar e te aposentar. Me dá medo do jeito que a gente inverteu prioridades e não percebe isso. Eu fico olhando e assistindo o show, mas eu fico achando curioso, e quando eu posso protestar, eu protesto. Eu cresci num ambiente que você entrava num ônibus e tinha um velho lá, você estava sentado, perdeu a vez, porque o velho ia sentar. Um dia desse eu vi um show desse, um garoto postou ainda no vídeo dizendo, ele paga passagem, eu também pago passagem. Qual é a diferença? A diferença é quem te criou. Porque se você fosse criado num lugar onde você entende prioridade e quem tem mais respeito, você tinha levantado e deixado alguém que viveu um pouco mais sentar. Mas por que isso não acontece? Às vezes eu fico olhando isso aqui e vai acabar o culto, aí abre a porta, mesmo se eu não der uma ideia dizendo, irmão, sai devagar, não tem essa não, uma molecada sem noção empurrando os velhos.
E não quer saber se é cadeirante, quem é, ele vai embora. E alguém fala, mas isso aí é onde? Você não cria filho na igreja, você cria filho em casa. Você cria filho em casa. Não fica chateado comigo, não. E se ficar também, o problema é seu. Mas a grande verdade é que teu filho vai ser na igreja o que ele é em casa. E de vez em quando tem uns pais dizendo, não sei o que deu no meu filho hoje. Ah, para de fingir demência. O que deu no teu filho hoje é o que dá em casa, porque ele é na rua o que você educou em casa. E vou falar mais, isso é uma denúncia do teu filho dizendo, me educa. Para de me criar para você e começa a me criar no jeito de Deus, porque Deus tem uma cartilha para eu ser bem sucedido. Deus tem um plano para me dar tudo certo, só que você está me criando para você. Para de me criar para você e me cria para Deus. Eu gosto do termo bíblico para criar filho. O termo bíblico para criar filho é paideia. Paideia está lá naquela passagem da Bíblia dizendo assim, o pai castiga o filho que ama. Está lá, pai, castigo, amor. Na mesma sentença bíblica, o pai castiga o filho que ama. Essa pai castiga o filho que ama, a palavra para isso é paideia. Só que no mundo que eu estou vivendo hoje, ninguém usa paideia. No mundo que eu vivo hoje, as pessoas usam pedagogia. Então a gente tem um montão de pai fazendo, e pedagogia nada mais é do que testar um modelo para ensinar alguém. Então os pais não sabem como educar, então estão testando. Então ele testa. É o banquinho do castigo, é não sei o que lá, não sei o que. Ele está testando. Pastor, algum problema com isso? Um pouco. E testa, e testa, e testa, e testa. Por que está testando? Porque não tem modelo. Por que está testando? Porque não leu a Bíblia. Como é que é a Bíblia? E aqui não precisa ser cientista nem teólogo, não. Paideia. Qual é o significado de paideia? Criar para a vida. Olha como é que muda tudo. Criar. Fala alto, criar para a vida. Fala com vontade, criar para a vida. Se tu está criando teu filho para a vida, tu vai deixar ele ficar depois de grande dentro da tua casa? Se tu está criando teu filho para a vida, tu vai fazer a tua casa um lugar confortável para ele ter 30 anos e ainda achar que você ainda tem que pagar o aluguel dele? Se você está criando teu filho para a vida, de verdade, ele vai sujar o nome dele e vai usar o teu cartão de crédito com 40 anos de idade? Se você está criando teu filho para a vida, de verdade, você vai largar teu marido em casa sozinho para acudir a menininha, um neném de 40 anos que não sabe cuidar do marido que casou? Paideia. Criar para a vida. Criar para a vida é saber que você vai morrer. Criar para a vida é criar para ir embora sabendo que você vai ficar em casa com quem você tem uma aliança maior, quem você casou. Criar para a vida. Aí tem um monte de mulher que está bem com os filhos e ferrada no casamento, mas os filhos vão embora e você vai ficar ferrado no casamento. Tem um monte de cara que está todo quebrado com o casamento, mas está bem com os filhos. Mas os filhos vão embora, você vai ficar quebrado no casamento. E alguém diz, não, mas filho é para a vida inteira e casamento deveria ser também. Só que você confundiu as coisas e pegou um filho para você, e você está em pecado duplo, porque Deus não te deu o filho para você. E Deus está dizendo, cria para a vida. Cria sabendo que você está morrendo, acorda para a vida, você vai morrer. E o maior pecado que tem é quando um pai morre, o filho é um idiota. O maior pecado da vida é quando você morre e teu filho não sabe o que vai fazer da vida, porque está perdido. Quantas vezes eu tenho ido em enterros assim, que eu olho para o filho com 40 anos e diz, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falo, se vira. Para mim, 50 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Esses dias, fui no sepultamento de um cara de quase 60, e ele estava desesperado, e era verdade, o que eu vou fazer da minha vida? Eu digo, morra. Você levou 60 anos andando atrás da tua mãe, e a mãe amarrou ele amarrou a mãe, no final da vida estavam lá os dois, a mãe morreu e o cara está lá para morrer, dizendo o que eu vou fazer, porque a mãe não teve a responsabilidade de entender que ela não criava para ela, cria para a vida. Não estou dizendo que nossos filhos não vão errar, mas quando eles errarem, lembra, é para a vida. Você fez, a vida é assim, a vida traz consequência, paga. Eu não vou pagar pedágio para você, eu não vou facilitar para você. É um monte de mãe que a menina não é mais menina e quer tratar como se fosse menina. Se ela já faz coisa de mulher, trata ela como mulher, é o que ela é, pô. Se esse moleque já está comendo todo mundo, não trata ele como um molequinho, trata ele como ele é, pô. Dá trabalho para ele do nível que ele dá, assim, arruma um jeito de criar barriga. Cara, deixa ela criar o filho que ela fez agora, ué. Aí, não, porque eu tenho responsabilidade. Tem mesmo, com Deus. Se você tem responsabilidade com Deus, então respeita o que a palavra ensinou. Se você tem responsabilidade com Deus, então acredita que Deus tem um caminho para a tua casa, que Deus tem um caminho para a tua família, e não é quebrando o princípio.
Ninguém dá glória. Eu acho que está ruim hoje. Eu acho que não está legal. Eu acho que está estranho isso aqui. Eu fico pensando, eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, será que Deus escolheria minha casa para Jesus nascer? Pensa nisso aqui, Deus olharia para o tipo de aliança que você tem no teu casamento, do jeito que você trata teu marido, do jeito que tu trata tua mulher, do jeito que teus filhos estão em prioridade invertida. Será que Deus pegaria Jesus e falava, cria para mim? Porque se você depois de criar 2, 3 filhos ainda está com dúvida disso, acorda para a vida, você precisa se converter. E quando eu falo se converter, eu não estou falando de aceitar Jesus não, estou falando de mudar de caminho. Se você olha de verdade e se sente reprovado, depois disso você não virou um pai, uma mãe experiente, você virou um experiente em pecado. Ah, pastor, mas eu não tinha ouvido isso antes, porque não quis, Bíblia na tua casa sempre teve. Você que não quer ler, ou quando lê, é só promessa e vitória. Criar filhos à maneira de Deus e diferente das maneiras da gente. É criar um lar onde tem homem justo. O texto diz que ele era um homem justo. Essa aplicação de homem justo também se aplica para a mulher. É uma casa de homem e mulher justo. Primeiro, homem aponta diretamente para a maturidade, não é uma casa de menino, sabe? Não é uma menina que está tendo filho. Pode ler o texto, não diz a menina virgem tem a ver com pureza sexual, mas se ela tem idade para gerar filho, não era menininha, não. Deus olhou, pode olhar que a descrição bíblica não é nem chamando ela de mulher, é chamando ela de mãe. Mãe é alguém pleno na maturidade, mãe, pronto para educar alguém, pronto para criar alguém. Aí a Bíblia diz que ele, sendo um homem justo, o que ele é? Homem justo. Não tira o homem daqui. Porque eu estou com medo de olhar para gente casada, com filho na barriga e não dá para chamar de homem. Mas que bom que a Bíblia está dizendo que aonde Deus escolheu criar alguém à maneira dele, tinha homem justo. 3 coisas que esse homem justo tinha consigo. Olha a primeira coisa, não querendo envergonhá-la em público. Fala alto, coisa de homem justo. Tem barraco na vida de homem justo, não. Toda vez que vocês brigam, todo mundo sabe que vai para o status. Uma gritaiada desgraçada, tudo que é vizinho sabe que o barraco está lá. Não tem vergonha pública, não. Ele não queria envergonhá-la em público. Resolveu deixá-la sem ninguém soubesse. Deixar sem ninguém saber é o seguinte. Primeiro ele disse, eu não vou envergonhá-la publicamente. Minha vida não é teatro para os outros assistir. Eu não trabalho na Globo, eu não faço novela, então ninguém vai saber os B.O.s da minha casa. Não, eu não vou para o estado. Um monte de gente que eu sei, e eu não dou confiança. Maluco, desequilibrado, está na minha igreja, tem um monte. Aí bota no status, estou triste, azar o teu. Quem tem que saber que você está triste, irmão? E outra coisa, formado em psicologia sem ter feito uma aula. Estou com depressão, palhaçada. Se você soubesse o que é depressão, tu não falava uma cagada dessa. Está triste, já chama de depressão. Está com TPM, já chama de depressão. Está imaturo igual o inferno e chama de depressão. Depressão não brinca com isso, não. Se estou triste, é porque eu sofro de depressão. Estou chateado, é a depressão. E tem todo mundo entrar no jogo e fica todo mundo adulando, dizendo, tadinho, é porque ela tem problema, tadinho, porque ele tem problema. E às vezes é só um homem justo para dar um grito na orelha, ó, para de palhaçada, eu curo a Priscila de depressão toda hora. E toda hora a Priscila vem com a depressão, eu saro. Eu estava esses dias numa reunião e uma líder começou a chorar igual a maluca. Eu comecei a rir, pô. Aí todo mundo, que é isso, pastor? Você está rindo na cara dela? Eu falei, na cara, maluca, pô. Você é doida, maluca! Melhor coisa para curar um maluco é outra loucura. E ficou curada na hora. Na hora sarei. Pensando bem, não estava tão assim não. Cara, que mundo louco que alguém vem na loucura e tu vai junto, irmão. Um dia tinha uma mulher aqui querendo pular da ponte, aqui me chamaram, pastor, corre lá que ela vai pular. Eu cheguei do lado, pula. Eu juro, pula. Já estava 1 hora ali, não pulou, irmão. Pula! Quem é você? Eu sou pastor, para de palhaçada. Larga esse. Se tu quiser conversar, a gente conversa lá agora. É óbvio que eu sou maluco. Se fosse doideira mesmo, eu não ia andar pular. Mas dava para ver, estava triste com a vida, alguma coisa do tipo, desequilibrado, eu só dava uma limpada na mente.
Não, vamos conversar, vamos limpar isso aqui. Não, ele não faz isso publicamente, não vive nessa baixaria. E a coisa de homem justo. Segunda coisa, resolveu deixá-la secretamente. Deixar secretamente não é sair de fininho. No caso do José ali, todo mundo ia acreditar o tempo todo que José engravidou e correu. Sabe o que José está dizendo como homem justo? Eu fico no prejuízo, mas não exponho uma mulher. Irmão, tem um monte de cara aí, babaquinha, que não está pronto para perder nada, por isso não ganha. Vida de adulto não tem a ver com quanto você está ganhando, mas quanto você está perdendo. E eu vou falar mais sobre o Evangelho. O Evangelho não é onde você só se dá bem no Evangelho quando você deixa o outro se dar bem e você aceita mal. Você vai começar a se tornar um homem do Evangelho quando você para de se reunir pelas suas próprias vantagens e começa a perder por amor a Cristo, começa a perder por amor ao Evangelho. Toda hora alguém fala, você não vai fazer nada não? Eu não, eu perdoo. Mas perdoa por quê? Porque é o melhor caminho possível. Esse cara está dizendo, eu fico no prejuízo, mas não vai ser eu que vou tacar pedra. Eu fico no prejuízo, mas não vai ser eu que vou destruir a vida de ninguém. Porque se é ruim, vai se enrolar sozinho, mas eu sou justo. É nessa hora que você tem razão e perde a razão, porque não escolheu se manter na justiça. Mas a terceira coisa está na sequência do texto, olha o versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, homem justo não é só aquele cara que não torna público. Irmão, eu fico de bobeira. De vez em quando tem gente que vai embora de casa e faz a mala e posta no status. Quero me despedir. Um dia eu vi um comunicado de um casal da igreja. Eu sei até de onde eles tiraram a cópia. Fizeram um comunicado em conjunto. De hoje em diante, eu e fulana não somos mais casal. Sabe quem era? O Tiaguinho e a outra, lá do Tiaguinho do Pagode. Lembra quando ele... Qual o nome da mulher que ele tinha? Vocês já acompanham, né? É o Tiaguinho quem? Fernanda Souza. Quando o Tiaguinho foi largar a Fernanda Souza, eles fizeram lá um comunicado. Aí passou uns 2 meses, daqui a pouco 3 meses, eu estou vendo lá o casal de cantor da igreja botando. Queremos comunicar aos nossos fãs que de hoje em diante a gente... Que vergonha, meu irmão! Gente justa não expõe intimidade. Gente justa preserva a intimidade. Gente justa não fica por aí dizendo, minha mulher não presta. Meu irmão, tem um montão de gente que diz assim, eu tenho um problema com a minha sogra. Me mandar uma checada. Tua sogra deve ser uma bênção, quem não vale é teu marido. É teu marido que foi lá e falou mal de você para tua sogra, e tua sogra tomou como pessoal e agora ela não gosta mais de você. Às vezes, meu irmão, você está falando, minha sogra não vale nada, mas foi tua mulher que pintou o diabo com você. Ela foi lá e falou, ele me maltrata, mamãe. Mamãe, eu vou largar ele, mamãe. Mamãe, você me aceita se eu voltar, mamãe? Mamãe, eu estou voltando, mamãe. Aí uma semana depois, encontrou com um cara, tomou um creu, ficou apaixonada de novo. Foi gozar a vida. Estou brincando. Aí voltou tranquilona. Mas a mamãe? Minha filha, tadinha, minha filha é muito pura. Voltou para aquele demônio, mas ele não vale nada. Não, uma casa onde eu vou criar filhos para Deus. Tem gente justa, tem homem justo, e homem justo é isso aqui. É gente que não torna público as dores, é gente que toma prejuízo para que o outro se mantenha minimamente intacto para recomeçar a vida. E por último, é gente que reflete. Meu irmão, só gente burra que não pensa, só gente burra que não faz reflexões. E deixa eu dar um adendo aqui agora, tem vezes que não tem jeito, tem vezes que a reflexão vai te levar para um lugar onde você vai ser obrigado a quebrar a aliança. E aí você vai ter que refletir não só como a aliança vai ser quebrada, mas como você vai refazer a sua vida depois disso. É uma tragédia uma mulher que vai entrar no divórcio, eu também acho. É uma tragédia um homem que vai ter que entrar no divórcio, mas às vezes você vai ter que ser justo refletindo isso aqui para recomeçar a vida. E aí você tem que sair como? Sair sem culpar, sair sem fazer barulho, sair pronto para recomeçar a vida. Às vezes você está num ambiente de abuso, às vezes você está num ambiente de violência profunda, às vezes você está num ambiente, para mim, abuso, violência e julgo desigual é uma furada. E às vezes você está nesse lugar e vai ter jeito, não, vai ter que quebrar a aliança e pagar a consequência dessa aliança quebrada. Mas faz isso debaixo de reflexão. Faz isso debaixo de entendimento. Por quê? Porque você nunca mais volta a ser solteira. Divorciado não é solteiro. Você nunca mais... Você tem filho agora, você não é mais uma mulher sem filho, você não é mais um marido sem filho. Você agora tem uma vida, você tem toda uma educação em volta para reconstruir.
Uma vez eu fui atender uma adolescente da igreja que ela tinha uma revolta e a mãe dizia, minha filha é revoltada. E aí ela foi contar por que ela era revoltada. Não tinha revolta, não. É que um dia a mãe largou o pai. Ok, o pai foi embora. Aí a mãe foi para o pagode, encontrou um macho lá, e no outro dia ela, mocinha, acordou em casa, quem estava lá? Um cara que ela nunca viu na vida, foi no banheiro, quando voltou, estava o cara, bom dia. E a mãe, é isso aí mesmo, eu boto comida aqui, aceita aqui, eu estou apaixonada. Aí depois fala, minha filha está revoltada, como é que não fica? Você não trouxe um pai para dentro de casa, você trouxe um macho. Como é que não... Ah, mas depois Jesus salvou, depois Deus fez uma obra, depois foi lindo. Pode ser, mas reflete. Porque uma casa onde tem gente justa, tem gente que pensa. Fala para esse irmão, não é porque você é crente que você não vai pensar, né? Fala, não é porque você ouve Deus que você não vai pensar, né? Terceiro e último. Uma casa que está criando filhos à maneira de Deus e não a nossa, tem duas coisas que estão na sequência. É uma casa onde tem pai e mãe ouvindo Deus e obedecendo. Eu estou com medo de gente que fala que é crente e não ouve Deus. No tempo onde o Espírito é derramado sobre toda a carne, você tem a obrigação de ouvir Deus todo dia. Ah, pastor, eu não ouço Deus, não. Então tem um crente estranho. Porque a tua obrigação de verdade é ouvir Deus todo dia. Eu não estou falando de vaso, eu estou falando de promessa, eu não estou falando de mistério. Se tu é salvo, você tem que andar com Deus, acordar com Deus, dormir com Deus. E quem está com Deus o dia inteiro vai ouvir Ele. Mas não é só ser o tipo de pai e mãe que ouve Deus, você precisa ser o tipo de pai e mãe que obedece. Olha a coisa maravilhosa, Maria ouviu Deus. Olha, você vai cumprir Isaías 7,14. O Espírito vai descer sobre você, uma graça, ouviu Deus. O José dorme, sonha Deus. Agora pode olhar, na primeira vez que ele sonhou, não larga ela, imediatamente ele recebeu ela como esposa. Na segunda vez, olha, foge, pega a mãe, pega o menino que vai, pode ler o texto, na mesma noite, ele acabou de acordar, a menina com resguardo, ele falou, olha, é uma urgência. É pela nossa vida, vamos embora. É um pai que ouve Deus e obedece. Você está ouvindo Deus aqui agora? Mas o teu problema, às vezes, nem é ouvir Deus, você não bota em prática. Se ouve Deus, fala, nossa, apanhei muito. Apanhar não é o de menos. Ah, né, Deus falou muito comigo, isso é o de menos. O que você vai fazer com o que você está ouvindo? Porque se você não se posicionar com o que você está ouvindo, se você não carregar isso para o teu coração, se você não pedir Deus, eu não entendi tudo, Deus te explica o resto, Deus prega melhor do que eu, Deus ensina melhor do que eu, Deus é muito melhor do que eu, vai ler a Bíblia e falar, Deus me explica o que o pastor falou que eu não entendi direito. Agora, quando você ouvir Deus, você tem a obrigação de ouvir e imediatamente obedecer. Agora escuta, quem vai criar filhos à maneira de Deus, faz o que o último versículo diz. Cria num ambiente que Deus determinou para crescer o que eu quero. Eu vou falar uma coisa aqui, tomara que alguém ache o caminho do arrependimento para me ouvir. Que ambiente é o da tua casa? É o que está gerando prostituição ou santidade? Que ambiente é o da tua casa? É o que está gerando temor ou ateísmo? Que ambiente é o da tua casa? É um ambiente que está levantando gente gananciosa, correndo atrás de uma carreira e de dinheiro, ou um ambiente de gente que ama a Deus acima disso? Que ambiente é o da tua casa? Eu não sei você, mas quando eu li essa tarde isso, eu fiquei de bobeira, sabe por quê? Deus não só deu o governo escolhendo o nome, Deus fez ele entender que esse garoto só podia ser criado em Nazaré. Irmão, Nazaré não combina com a promessa que Jesus tem. Nazaré não combina com a promessa do que o anjo disse que Jesus seria. Mas tem um detalhe, Nazaré é a escolha de Deus para ele crescer bem. Eu fico assustado quando alguém sai em correria, pega a mala, fala, vou embora do país. Eu vou para outro país. Aí a primeira coisa que passa na minha cabeça como salvo, quem vai cuidar da tua alma? Vai congregar onde? Vai servir a Jesus de que maneira? Não, eu preciso de dinheiro. Eu fico com medo. Quando alguém fala, não, apareceu uma proposta para mim na outra cidade, eu estou indo embora. Eu fico pensando, e sua família? E seus filhos? E Deus? Não, isso é mole de resolver. Mole de resolver? Cara, se a tua família só cultua domingo e você está todo feliz porque na tua igreja aqui tem uma igrejinha para o teu filho,
Os pré-adolescentes vão para a igreja deles quando está aberta. E você diz, não, porque a minha igreja é multigeracional. Com todo respeito, mas a gente não cria filho na igreja. A gente cria filho em casa. A sua casa é um ambiente onde dá para cantar? Ou se começar a cantar, todo mundo vai achar que você está endemoniado? A sua casa é um lugar que dá para parar 15 minutos todo dia e alguém ler um texto da palavra e cantar uma canção e ouvir a voz de Deus, ou a tua casa não tem espaço para isso? Eu não estou falando daquele hino que você bota para tocar no YouTube. Eu não estou falando daquele momento que você está triste e coloca lá as músicas de sofrência evangélica, dizendo que se você tem raiz, tu vai aguentar, coisa do tipo. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de verdade, um altar erguido na tua casa, onde teus filhos olham para você como pai e veem em você um sacerdote de Deus que carrega a palavra dele. Eu estou falando na tua casa, aqui das tuas filhas, olhar para você e ver uma mãe que levanta a bandeira do altar e consagra a vida para Deus na casa dela. É Jesus conversando com os discípulos, preocupado onde adorar. E escuta isso. Qualquer religioso escolheria criar o filho na Judéia. Pastor, por que a Judéia seria a escolha de todo religioso? Porque na Judéia tinha o templo. Na Judéia tinha o templo do Salomão. Na Judéia tinha os sacerdotes. Na Judéia tinha os principais fariseus. Na Judéia tinha o pop da religião. Mas Deus gritou e disse, para mim, o ambiente é outro. Cria teu filho na simplicidade do evangelho. Você está preocupado se teu filho vai ter tênis Nike em dezembro? Você está preocupado se não vai conseguir dar uma televisão para ele ficar isolado no quarto dele, ou vai dar um outro WhatsApp para ele continuar mais pornógrafo do que ela já está, ou ele? Se eu fosse você, preocupava para saber que hora que vai ter um altar na tua casa, onde seus filhos vão ser limpos e consagrados pela palavra da tua boca. Eu quero saber que hora que você... Não, o iPhone para o meu neném de 13, um celular novo para minha bebê de 11. Você está preocupado se não vai ter, está tristinho porque não vai ter roupa nova no dia 31 para passar na igreja? Se é para ficar triste, fica pela coisa certa. Que hora que vai começar a ter culto na tua casa? Que hora que a palavra de Deus não vai ser pregada só domingo na igreja, mas segunda a porta da tua casa vai abrir, terça-feira a porta da tua casa vai... Que hora que Deus vai ser pregado na tua casa? Não, eu estou esperando o pastor vir aqui fazer uma oração, acorda para a vida, eu não vou. Cai a ficha logo, eu não vou. E vou ser muito sincero, não tem ninguém da igreja para mandar lá para fazer uma oração, você está lá, você não é salvo. Que hora que você vai começar a olhar e dizer, minha casa não vai ser a casa da porta aberta para prostituição, minha casa não vai ser a casa aberta para vício, para jogatina, minha casa vai ser uma casa aberta para Deus ser louvado e glorificado. Irmão, com todo respeito, eu acho muito legal esse prédio ser consagrado a Deus, eu acho muito legal você chegar aqui e sentar com temor, eu acho muito legal esse altar estar com gente aqui que jejuou e orou para cantar para você. Mas se tem um lugar que tem que ser santo, se tem um lugar que tem que cheirar a Deus, se tem um lugar que tem que ter graça de Deus manifesta, é a tua casa. Não, tua casa não tem que ser o lugar do barraco, tua casa não tem que ser o lugar do adultério, tua casa não tem que ser o lugar da vergonha, da cachaçada, tua casa precisa ser um lugar onde todo mundo olha e fala, Deus está aqui. Essa é uma casa de oração, Deus está aqui. Aí alguém fala, pastor, na minha casa só tem agressão porque a Bíblia está fechada. Abre a Bíblia que Deus vai santificar vocês. Na minha casa, pastor, só tem gente querendo ir embora e se separar. Só tem gente querendo ir embora e se separar porque a tua casa está com a Bíblia fechada. Abre ela e deixa Deus falar. Pastor, na minha casa só tem gente pensando em divórcio, só tem gente pensando em divórcio porque a Bíblia está fechada. Abre a Bíblia e deixa Deus falar. E você vai viver feliz para sempre porque Deus é Senhor da tua casa. Filhos criados para Deus são criados no ambiente que Deus escolhe. Pode olhar a Bíblia. A última coisa que Deus fez na criação foi o homem. Fala alto, a última coisa que Deus criou foi o homem. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus é Pai. Está comigo ainda? Deus é o quê? Deus nunca ia botar um filho num lugar despreparado. Deus preparou tudo. Pode ler. No meio do mundo ele botou um jardim. Animal pode ficar no mundo, mas meu filho é um jardim. Deus preparou como seria o solo, como seria a irrigação, como seriam os alimentos. Deus preparou tudo. E alguém diz, porque Deus é Deus. Não, porque Deus é Pai. E pai prepara ambiente para que filhos se desenvolvam. Eu amo como o texto de Lucas 2 termina.
Lucas 2 termina assim. E o menino, Jesus não foi um playboy na casa dos pais. Jesus não foi um garoto que ia lá no Raul Gil cantar porque era talentoso. Jesus não virou um menininho de youtuber para deixar pai e mãe rico. Jesus era um menino super talentoso, mas enquanto ele era menino, ele foi menino. É menino, mas cresce. É menino, mas se fortalece. É menino, mas se desenvolve. Aonde? Aonde eu quero criar? Não, onde Deus escolheu que ele seja criado. Dá uma faxina na tua casa e vê se ela é ambiente para Deus criar o filho dele lá. Porque se a tua casa não é ambiente para criar filho, Deus está te convidando a dizer, faz um jardim para mim. A gente fica terceirizando, dizendo, Deus, faz uma obra aqui em casa. Eu estou dizendo assim, eu botei você aí, rapaz, faz você. Pode olhar o texto. Deus disse, eu não quero você na Judéia, mas não disse qual era a cidade da Galileia. Nazaré é uma escolha do José, ouvindo Deus dizendo, Judéia não, né? Não é na Judéia não, né? Não. Então, se é para ir para Galileia, eu vou fazer ele ser o Nazareno. Quando Jesus aparece no meio dos doutores e todo mundo diz, cara, de Nazaré não pode ser. Da onde esse menino tirou essa inteligência? Da onde esse menino tirou essa capacidade? Os doutores ficam de bobeira. Ninguém entende como esse garoto é desse jeito. Eu consigo entender. Porque desde o nascimento, o pai e a mãe dele entenderam. Não é meu filho. Eu sou o pai, mas Deus é o pai, é filho do pai. Segunda coisa, eu vou criar ele no ambiente que Deus preparou. É o meu ambiente. Não, eu vou levar ele para o meu ambiente. Eu vou levar ele, vou preparar ele para o ambiente que Deus quer, o ambiente que... Ah, pastor, se eu começar a fazer lá em casa, vou me chamar de religioso. Chama agora, mas quando não ir para o inferno, te agradece. Pastor, se eu começar a botar o ambiente da minha casa, um ambiente onde meu marido fica no lugar dele, minha mulher fica no lugar dele, meus filhos vão quicar, porque eu vou ter que destroná-los. Pô, até que enfim. Pastor, se eu colocar a minha casa no ambiente do jeito que é de Deus, eu vou ter um problemão, porque quando eu fizer isso, demônios vão gritar. E que bom que demônios vão gritar, porque não era para eles morar na tua casa era para ser um lugar de santidade. Devolva a sua família para Deus. Devolva a sua casa para Deus. Devolva a sua família para Deus. Metade das suas dores tem a ver com você se meter com aquilo que Deus nunca mandou você se meter. Você criou para você e tomou na cara. É só a lógica. Vou casar, devolve. Filho que dividiu pai e mãe, vai lá e se conserta, pede perdão e para de dividir tua casa. Filhos malignos, maldosos, que sabem manipular pai e mãe, que sabem botar um contra o outro. Que Jesus te visite hoje e te converta. Para de quebrar a aliança do teu pai e da tua mãe. Deixa eles envelhecerem em paz. Ah, mas não é meu pai não, mas tua mãe escolheu uma aliança com ele, não escolheu? Então respeita para não colher isso na tua vida, porque tu vai colher. Quebra essa maldição e refaz tua rota, porque não faz sentido essa casa dividida. Faz dela um ambiente onde Deus pode ser gerado e cultivado. Você talvez tenha raiva de tua mãe porque ela escolheu a pessoa que ela casou como uma aliança maior. Em vez de ficar com raiva dela, cresce. Porque pelo menos ela preservou uma aliança para te ensinar o que é ter aliança. Volta para o ambiente e faz isso para Deus. Coloca a mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Eu não sei quem são os pais, eu não sei quem são as mães. Mas se o teu coração é criar filhos para Deus e não para você, eu vou orar por outras pessoas essa noite, mas hoje, essa conversa é para pai e mãe, não é? Você pode estar com o filho crescido e foi embora, mas agora Deus está falando, você vai ter que ligar lá, ó. Você vai ter que telefonar e pedir perdão. Faz isso, refaz essa rota. Pode ter casado, pode ser vó já. Você pode estar aqui agora e de verdade, o que você está olhando é perceber que a tua casa precisa ser um lugar favorável para Jesus ser criado. E se o teu coração traz esse discernimento para você, você está aqui agora e já casou, mas não teve filhos, mas você não quer errar.
Você não quer levar a herança do teu pai e da tua mãe com você. Você não quer carregar isso contigo. Você quer de verdade que a tua família seja criada num ambiente onde Deus fala primeiro. E eu estou falando com sinceridade. Deus pode fazer eu criar em Nazaré, pode fazer eu criar nos Estados Unidos, pode fazer eu criar onde Ele quiser, que seja a vontade dEle. Porque se for a minha, vai dar ruim. Agora, se for a vontade de Deus, pode ser no Babi, no Chavante, em Nova Aurora. E alguém diz, não, pastor, porque o meu filho se envolveu com a criminalidade porque o lugar da gente é violento. Teu filho não foi criado no teu bairro, teu filho foi criado na tua casa. A primeira mensagem está na tua casa, a primeira oração está na tua casa, a primeira palavra de destino está na tua casa. Você que escolheu. Mas Deus quer devolver a autoridade para pais e mães essa noite. Deus está gritando, o Espírito está gritando para pais e mães essa noite. Você pode ser o pai e a mãe, mas o filho é meu. Cria seus filhos para mim. Crie seus filhos para mim. Você era crente, nasceu a criança, agora você está mais desviado que nunca com a desculpa que tem um filho para criar. Se converte, porque teu filho precisa crescer numa casa onde a mãe e o pai têm Deus como prioridade. Para de mentira, para de conversinha fiada, para de desculpa, para de se desviar do que é a verdade de Deus e se posicione de novo. Você botou um filho num lugar de maldição, quando na verdade ele é a maior bênção da tua vida. Se você entender que você não criou ele para você, você precisa criar ele para Deus. Pastor, eu recebo essa palavra e preciso me consertar. Você não precisa vir aqui na frente não, mas eu preciso de verdade orar por você, pai e mãe. Ou por você que está sonhando com a paternidade e a maternidade. Se essa palavra é verdade para você, você fica em pé onde você estiver. É um posicionamento pessoal, mas eu preciso que você fique em pé onde você estiver. E eu vou orar por você daqui. Pais e mães, ok. Fique em pé onde você estiver. Fique em pé onde você estiver. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, pai e mãe. Eu quero orar por você, pai e mãe. Eu quero orar por você que é pai e que é mãe. Essa palavra não é para te dar conforto mesmo, é uma verdade. Mas coloca a mão no seu coração e fecha os seus olhos agora. E fala com Deus agora com temor. Para de dar nome para o teu filho. Se ele é de Deus, quem vai dar nome é ele. Para, de verdade, de criar ele para você. Se você quer ser bem-sucedido, cria na maneira de Deus. Boa parte dos pais estão desesperados, dizendo, como que eu vou criar? Você só está desesperado porque você está criando para você. Você não sabe o quanto isso é liberdade. Se você criar para Deus, está resolvido. É só perguntar para o dono da criança, como é que cria? Como é que trata? Como é que faz? Ele vai dizer, porque ele é pai. Ele vai dizer, trata essa menina assim, leva esse garoto por aqui. Ele é pai. Agora, enquanto você estiver com o governo dizendo, é meu, você vai perder isso. Mas feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Se você estiver com a tua mulher aí, ora com ela. Você está criando junto? Faz isso, ora junto. Mas ora mesmo. E devolve a tua casa para o altar. Devolve tua casa para o altar. Pede Deus para a sua casa ser o jardim. A igreja é um lugar de receber palavra para dar destino, eu sei disso. A igreja é poderosa para você receber uma palavra, para começar a te colocar para pensar. Mas a gente não cria filho na igreja, a gente cria filho em casa. Ora com sua esposa, ora com seu marido, mas ora mesmo. Devolve essa criança para Deus, devolve essa família para Deus e fala, na minha casa vai ter culto todo dia agora. Eu não durmo sem ouvir Deus, meus filhos vão ouvir Deus da minha boca. Pode estar com a tua mulher grávida, prega para esse bebê no ventre. Pode estar nem grávida ainda, mas faz culto e profetiza como será a herança da tua casa. Olha o que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia nunca diz que o filho é sua herança. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Ele nunca deu filho para você, foi sempre dele. Devolve. Essa noite Deus está reivindicando a sua família de volta. Essa noite Deus está dizendo, seja o pai, seja a mãe, mas cria para mim. Seja o pai, seja a mãe, mas cria para mim. Busca Deus agora, meu amigo. Busca Deus com os arrependimentos. Talvez o diabo tenha te acusado pelos seus pecados, mas fala com sinceridade em Deus e fala, Deus, eu não sei como criar, mas o Senhor sabe, então me ensina. Eu não sei como manter um ambiente do Senhor, mas o Senhor sabe, então me ensina. Fala com Deus essa noite. Se corrige em Deus essa noite. Busca a voz de Deus agora, porque Deus ainda fala.
Deus, da minha boca foi pregada uma mensagem, mas a verdade é que da tua boca tem uma outra mensagem. Da minha boca foi pregada uma mensagem, mas eu sei que o teu Espírito grita no coração dos teus filhos uma outra palavra, uma palavra que completa o que eu não consegui dizer, uma palavra que explica o que eu não consegui explicar, uma palavra que acerta o que eu não consegui acertar. Ó Deus, uma família criada para o Senhor, uma família que o Senhor escolhe para criar seu filho, é uma família onde princípios não são quebrados, é uma família onde alianças são valorizadas e carregadas. Ó Deus, uma família criada no Senhor, uma família no Senhor, é uma família onde o Senhor governa e dá nome para quem a gente está criando lá. Uma família, meu Deus, governada pelo Senhor, é uma família onde eu sou pai, mas o filho é seu, onde ela é mãe, mas o filho é seu. Uma família, Senhor, conduzida pelo Senhor, é uma família onde os filhos são criados na sua Nazaré, os filhos são criados no ambiente que o Senhor preparou, no lugar que o Senhor preparou. Nós não falharemos com essas crianças, nós não falharemos com a nossa família. Se até hoje havia legalidades, nós nos levantaremos e fecharemos as brechas. Se até hoje quebramos princípios, colocamos filhos na frente dos pais, se até hoje colocando os pais na frente do Senhor, essa noite damos a prioridade para o Senhor, seremos o que o Senhor quer que nós sejamos, iremos aonde o Senhor quer que nós iremos, nós viveremos para o teu desejo, para a tua vontade e nada além disso. Oh Espírito de Deus, Espírito de Jesus, nos converta para onde o Senhor quer. Há aqui, meu Deus, homens e mulheres trabalhando no trabalho do Senhor, criando filhos para o Senhor. Devolva-nos o senso de responsabilidade. Dá-nos, meu Deus, uma aliança verdadeira, onde possamos ser homens justos, que não difamam a sua casa, que tomam prejuízo para manter essa casa em pé, e que refletem sobre as verdades que o Senhor libera. Uma casa onde ouve a tua voz e obedece. Não nos deixa ouvir o Senhor e não obedecer, mas nos faça te ouvir e te obedecer. Nós confiamos na tua palavra, nós cremos na tua palavra, e nós abençoamos cada pai, cada mãe, que ouvindo a sua palavra, ouvindo a tua voz, refaz a sua rota, refaz o seu coração. Se erramos, Senhor, por maldade, perdoa. Se erramos sem maldade, também nos perdoa. Nos ensina a ser o pai que o Senhor quer que a gente seja, nos ensina a ser a mãe que o Senhor quer que nós sejamos. Se no ventre dessa mulher o filho ainda não nasceu porque o ambiente não estava pronto, essa noite nós preparamos um ambiente. Se essa estéril ainda não foi mãe de filho porque faltava um homem justo posicionado, essa noite o Senhor posiciona um homem justo. Faz a estéril ser mãe de filhos, faça, meu Deus, a estéril ser mãe de filhos. Abra o ventre de mulheres santas para criar filhos para o Senhor. O Senhor é Deus de fertilidade, o Senhor é Deus poderoso. Nós cremos e oramos isso no teu nome, e somente no seu nome. Você consegue aplaudir ao Senhor aonde você estiver?